Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te dê um dia abençoado, um dia onde você vai sentir a presença dEle, um dia onde você vai testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. O que você tem deixado para as pessoas que estão convivendo com você? Muitas vezes nós deixamos uma impressão ruim, nós temos ali falhas, nós temos desvio de caráter, que faz com que essas pessoas olhem para nós e falem, olha, não há inspiração e nem autoridade na vida dessa pessoa. Essa pessoa não serve para ser a minha fonte de inspiração. Paulo, quando ele faz uma defesa da sua integridade, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Olha que responsabilidade de Paulo. Ele diz, sejam meus imitadores. Sabe por quê? Porque Paulo imitava Cristo. Paulo não era perfeito, Paulo tinha suas lutas, tinha suas dificuldades, mas Paulo tinha uma prioridade, servir a Deus com toda a sua alma e com todo o seu coração. Por isso ele encontrava essa autoridade, por isso Deus delegava a ele essa autoridade. O que você quer da sua vida? Onde você quer chegar no final da sua vida? Você não sabe o dia de amanhã se você vai estar vivo, mas viva hoje como o único dia que você vai adorar ao Senhor. Faça isso de todo o seu coração e você vai realmente inspirar as pessoas. Sejam meus imitadores, disse Paulo. Você também pode dizer isso às pessoas? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de muita inspiração para viver a palavra do Senhor. Eu quero conversar hoje com a Ana Flávia. Ana Flávia vai passar uma experiência, como é ser um adolescente num mundo corrompido, num mundo cheio de convites. Vamos passar então essa entrevista. Receba no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Ana Flávia Utz de Oliveira Nogueira. Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Paz do Senhor, muito obrigada. Ana Flávia, a sua conversão foi com qual idade? Quando eu tinha 13 anos. Aconteceu. E o que aconteceu aí que você se tornou verdadeiramente uma cristã? Eu tinha convicção que eu era convertida até que eu li 1 João 2,6, que falava que a quem afirma estar nele deve andar como ele andou. E eu percebi que eu não estava andando no caminho dele, como deveria. Então, quer dizer que mesmo você sendo uma menina que prezava valores, que se frequentava uma igreja, você notou que ainda estava distante daquilo que Deus esperava de você? Sim, porque eu ainda tinha desejo por fazer aquilo que era do mundo. Eu ainda tinha desejo de ouvir música do mundo, mesmo estando aprendendo músicas de Deus, eu queria ouvir música do mundo, eu queria brigar, porque eu era muito brigona. Então, eu queria fazer tudo que era errado. Daí... Hoje as pessoas acham que é pregado aí um evangelho light e que não tem problema nenhum você ouvir as canções do mundo, as canções que falam aí das coisas desse tempo. Por que você acha que isso te atrapalhava? Porque a nossa vida tem que ser para louvor do Senhor. Aquilo que você faz, aquilo que você ouve, deve ser um tempo para louvar a Deus mesmo. Porque se você está nele, você confia nele, você tem que entregar totalmente a Ele. Então, tudo que você fizer vai ser para agradá-lo e para viver de acordo com o que Ele espera de você. Para viver o Evangelho hoje na adolescência, como você está aí com 17 anos, você encontra muitas barreiras, né? Muita oposição, Sim. Correto? Sim. Como é que você tem enfrentado isso? Bom, eu já perdi amizades, porque elas, muitas vezes eu chegava no lugar e falava, e aí, o que vocês estão conversando? Ela falava, a gente não vai falar isso para você, porque você é pura demais para ouvir. E eu agradeci, eu sempre agradeci, porque eu prefiro não me contaminar com o mundo. Mas eu gosto também de falar o que eu penso para as pessoas. Eu acho que é importante você falar aquilo que a fé, aquilo que você acredita. Então eu já perdi algumas amizades por causa disso, mas algumas delas viram que eu era diferente e aceitaram dessa forma também. E elas aceitam até hoje ouvir um pouco da palavra de Deus. Agora,
você precisa ter acesso às pessoas para poder falar da palavra de Deus. Então, você não pode se fechar numa bolha, não. Você tem que ir até um limite. Como é que você tem dosado isso? Você conversa com as pessoas, mas você não precisa fazer o que elas fazem. Você pode conviver com elas, conversar com elas, mas não aderir à prática delas. Nós vivemos um tempo hoje onde existe o chamado evangelho para jovens. Na Bíblia não existe, mas hoje na teologia moderna existe o evangelho para jovens. O que é o evangelho para jovens? Você atrai os jovens com as coisas do mundo dentro da igreja. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que a atratividade deve estar na palavra, não nas coisas oferecidas, porque você não pode contaminar a igreja com as coisas do mundo. Você tem que ver Deus como Ele é, na perfeição dEle, na pureza, não contaminando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então... Você acha que esse evangelho que está sendo pregado aí, não, vamos fazer isso dentro da igreja, vamos mudar para o jovem chegar, você acha que ele pode ser lá na frente um problema? Sim, pode sim. Eu acho que pode fazer com que cada vez mais as coisas do mundo entrem dentro da igreja. E as pessoas vão querer ir para essa igreja porque parece com o mundo, não porque tem a santidade lá dentro. Se nós olharmos para Daniel diz a palavra lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel estava exilado, né, foi levado cativo em um outro país, em uma outra nação, onde não cultuava o Deus que ele amava, onde ele não tinha ali os encontros, né, para louvar o Senhor dele, mas ele propôs firmemente no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel foi um homem vitorioso no Senhor, porque ele tomou posições firmes. Está difícil tomar uma posição firme hoje? Olha, se você estiver fraco na fé, sim, mas quando você tem que ter um entendimento que aquilo que você está fazendo é errado. Você tem que ter uma crença em Deus que você vai saber pelo Espírito Santo que as coisas são erradas. Então, muitas vezes já me ofereceram bebida, falaram, nossa, você não bebe, como você pode não beber? Mas eu falo, eu não faço nada daquilo que não louva a Deus. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que hoje o evangelho também é pessoas muito pouco ousadas. Elas não falam realmente o que elas pensam porque elas têm medo de desagradar as outras pessoas, não medo de desagradar a Deus. O Senhor fala para a gente ser ousado e não covarde, porque o evangelho é poder de Deus. Por que você acha que as pessoas se acovardam? Bom, porque elas têm medo de desagradar as pessoas. Elas preferem agradar as pessoas a agradar a Deus. Então, é uma coisa que eu acho que o jovem quer se inserir no meio de uma turma, mas ele nega os seus princípios para ter poder ser aceito, para poder ter aceitação. Aquela aceitação. Agora, o tempo passa muito rápido, né? Você há pouco era uma criança, hoje é uma, vamos dizer assim, está entrando na juventude, está no 3º ano, é isso? Sim. Já está sonhando com uma faculdade. Qual faculdade você escolheu? Direito. Por que direito? Eu acho que todos têm a opção de querer fazer alguma coisa que possa mudar, fazer uma diferença no mundo. E eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta realmente, porque não adianta nada você fazer uma coisa que você realmente não gosta. Então, eu gosto muito de leitura, sempre gostei de ler, gosto muito dessa área, assim, de economia, política, eu gosto. Vou passar uma situação para você. Sim. Muitas vezes o advogado, junto com o seu cliente, mentem. Os dois mentem. Agora, como é que você vai passar por uma situação dessa, então? Você sabe que seu cliente está mentindo, você está diante de um juiz, você está ali para defender o direito, a verdade. Como é que você enfrenta uma situação dessa? Eu acho que eu negaria o meu dinheiro que eu receberia, porque eu acho que é preferível agradar a Deus, realmente. Mentir, eu acho que não é muito comigo. Eu sou totalmente contra a mentira. Eu era muito mentirosa, fazia parte da velha Ana, e agora eu não faria isso. Então, quer dizer que você vai encontrar mais um obstáculo para ser uma advogada, se Deus assim permitir. Sim. Certo? Agora, Ana, você acha que você pode glorificar Deus nessa profissão? Sim, eu acredito que sim. Eu acho que em tudo que você faz, você pode glorificar Deus, você pode falar sempre de Deus para as pessoas, sempre vai ter oportunidade para você falar. O que não falta é oportunidade. Então, eu acho que é uma boa área para você tentar, por exemplo, um divórcio, você tentar falar, arrumar um jeito para falar para a pessoa que aquilo não agrada a Deus, porque sempre tem um jeito para solucionar. Deus sempre pode estar naquele problema solucionando a situação. Segundo a palavra, o casamento é um só, né? Sim.
e ele não deve ser rompido. Essa é a palavra do Senhor. Ana, hoje como você vê a nossa nação em meio a tantos noticiários de corrupção, desigualdade, injustiça social, faltando dinheiro para coisa básica como saúde, como saneamento. Como você tem enxergado isso? Bom, eu enxergo que a natureza do homem é essencialmente corrupta mesmo, e isso a gente já sabe da Bíblia e tudo mais, mas eu acredito que a gente não pode mesmo interferir em algumas coisas, algumas atitudes de parte dos políticos, algumas áreas que poderiam ser aplicadas o dinheiro, mas Deus pode influenciar em qualquer área, Ele pode pôr a mão lá. Então eu sempre procuro estar orando e pedindo para que Ele haja naquela determinada área. Então quer dizer que você não pode ir lá conversar agora com o presidente Sim. Temer. Ele não vai te receber, provavelmente. Não. Mas você pode pedir para o Senhor abençoar, para Ele tomar algumas decisões que venham beneficiar o povo. Pedir pela conversão também, né, Pela daquelas conversão. pessoas. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar os governantes, que toda autoridade é instituída por Deus. Então você tem orado pelos governantes? Sim, eu oro pelos governantes e eu peço que Deus ponha a mão realmente para que eles possam estar mudando a vida deles, mudando o entendimento, para que eles possam estar fazendo aquilo que é certo, aquilo que é bom para o povo também. A palavra de Deus diz que o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, buscar, orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a terra. Você crê nisso? Creio completamente. Você acha que o povo evangélico hoje, que se diz aí quase 30%, está meio murcho, meio fora da palavra, porque senão o Brasil estaria em outra posição? Se cada um ajudasse na conversão de uma pessoa, já estaria praticamente metade 100%. do Brasil conquistado. 100%. Então, porque o evangelho realmente, ele é pregado, mas ele é pregado para pessoas que querem viver no mundo. As pessoas, muitas vezes, eles tentam aderir ao evangelho às pessoas, fazer aquilo que agrade as pessoas, né? Então, isso tem ficado... Eles precisavam tomar uma posição primeiro. Sim. E um testemunho mais firme. Os cristãos estão mais fracos hoje, então, por causa disso. Porque eles estão divididos entre o melhor do evangelho e o melhor do mundo. Sim. E isso não vai dar certo. Como diz o jovem, isso não vai rolar. Não, não vai. Não vai encaixar, né? Não. Ô, Ana Flávia, qual que é o conselho que você daria para um jovem que está aí também sendo assediado pela bebida, pelo sexo antes do casamento, que chama fornicação na palavra, talvez um desejo homossexual, talvez um desejo de abandonar os pais e tomar uma decisão assim séria no sentido de ir embora de casa? O que a gente pode falar para esses jovens? Eu nunca vou poder dizer que é fácil, porque realmente quando você opta por fazer aquilo que é bom, não é fácil, por aquilo que agrada a Deus, nunca é fácil. O meu pecado que eu fazia antes pode não ser o mesmo das pessoas, mas é possível resistir ao mundo. Cada escolha que você faz, você tem que renunciar a alguma coisa. Então é necessário você renunciar às suas vontades para viver os desejos de Deus na sua vida. Agora, e essa pessoa que talvez está assistindo o programa Restaurando Vidas, mas ainda não teve um encontro com Cristo Jesus? Ela não tem os valores bíblicos ali para ela tomar. Qual conselho você dá para ela? Procure fazer aquilo que realmente você acha que é bom. Entregue a sua vida para Jesus, que aquilo que realmente a sua vida vai melhorar. Pode ter mais dificuldades, porque vai ter sempre uma pedra no meio do seu caminho, mas Deus vai te ajudar a ter vitória em todos os momentos. Então quer dizer que quando você vai para Jesus, não quer dizer que todos os problemas acabaram. Não. A maneira que você os enfrenta que é muito mais tranquila, no sentido de eu tenho Cristo ao meu lado, eu posso partir para cima. Sim, você tem fé, você tem a certeza daquilo que você está esperando, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então você acredita que Ele vai estar sempre com você, porque muitas vezes a gente tenta resolver os problemas por nós mesmos e acaba dando errado, e a gente tem que reconhecer nossa dependência do Senhor realmente. Agora, por mundo hoje, uma pessoa que se diz dependente de Cristo é uma pessoa boba, é uma pessoa que está fora da onda, é uma pessoa que não é aceita na sociedade de hoje. O que você me fala disso? Eu digo que ela que é uma pessoa sábia, porque ela sabe reconhecer que sem Deus ela não pode nada. A pessoa ela tem que reconhecer essa dependência. Então, eu acho que essa pessoa que é considerada sábia hoje, pela minha pessoa, hoje que eu entendo isso, que eu entendo a minha dependência do Senhor, eu considero ela uma pessoa realmente com conhecimento. Eu admiraria essa pessoa se eu visse. A palavra do Senhor diz que é para o jovem se alegrar na juventude e satisfazer os desejos do seu coração. Mas
um dia prestará contas ao Senhor. O que você entende disso? Eu entendo que você pode optar por fazer aquilo que é errado, mas no futuro você sofrerá sempre as consequências. E as consequências são muito maiores quando você está sem Deus. Eu acho que com Deus você já está, né, liberto, você pode pedir perdão, você tem essa certeza que você está sendo perdoado. Então agora, quando você decide fazer aquela coisa do mundo sem arrependimento, sem uma mudança de entendimento, você está acumulando uma coisa ruim para você, você está acumulando podridão dentro de você. Talvez as pessoas olhem por uma pessoa que tem a tua posição, são várias que tomaram uma decisão firme com Jesus, e diga, essa pessoa está perdendo a vida dela. Como é que você entende isso? Eu acho que essa pessoa que está ganhando a vida dela, porque a vida aqui na Terra é muito passageira, é muito rápido. Quando você vê, você já passou, você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então, essa pessoa, ela vai ter, além dessa vida, vai ter uma vida eterna ainda com Deus. Então, com a presença de Deus lá. Então, eu acho que essa pessoa que é a felizarda. Vale a pena renunciar os desejos do coração para fazer a vontade de Deus? Sim, vale muito a pena. Você voltaria atrás e falaria assim, olha, eu não quero mais caminhar com Jesus? Não, porque aqui no mundo tudo é passageiro, mas aquilo que é de Deus é eterno. Então eu prefiro aquilo que eu vou ter sempre dentro, comigo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força para você continuar com a firmeza, Amém. né? A palavra de Deus diz, aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Sim. Então, nós que estamos em Cristo Jesus temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos cair, certo ou não? Sim. Então, nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida de conhecimento da vontade de Deus, porque nós temos que saber que nós somos frágeis, fracos, né? E sem Jesus, sem a misericórdia do Senhor, nós estamos arruinados. Então, que Deus te abençoe. Amém. Um ótimo final de ano aí, né? Conclusão, né? Segundo semestre está chegando aí. Que Deus te abençoe e realize seus sonhos. Amém. Amém? Amém. Eu conversei com a Ana Flávia Utz de Oliveira Nogueira e o programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. O que você espera em Cristo Jesus? As pessoas hoje, elas querem Cristo Jesus para serem prósperas, elas querem Jesus Cristo para serem abençoadas, elas querem Jesus Cristo para ter poder para curar, poder para ministrar sobre outras pessoas. Mas será que nós precisamos de Cristo Jesus para ter benefícios próprios? Será que uma forma de dizer que somos prósperos é quando tudo vai bem na nossa vida? Será que isso realmente é prosperidade? Será que quando nós passamos por uma dificuldade, quer dizer que não somos prósperos? Vamos buscar na palavra do Senhor. Eu quero ler um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz a palavra do Senhor: portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém?
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona, o amor do Senhor é sobre cada um de nós, e nós queremos entender a Tua vontade para que nós possamos ter a vida transformada por ela. Senhor Deus, ministra no coração dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja impactada pelo poder do Teu amor, que ela seja transportada nas asas do Espírito e que ela possa, cada dia mais, ter um compromisso e uma aliança firme em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor mandou o Seu Filho único, perfeito, que jamais pecou, para morrer pelos pecadores. Então nós queremos entender esse mistério. O maior presente que podemos ganhar nessa terra é a salvação em Cristo Jesus. Abençoa e faz um milagre através desse programa, no nome de Jesus Cristo. É que eu peço e espero. Amém. O que você quer da sua vida? Você quer o poder de Deus sobre a sua vida? O poder de Deus não é quando você está rico, ou quando você não tem nenhuma enfermidade, ou quando você está com ausência de problemas. Isso não quer dizer que você está com o poder de Deus na sua vida. Paulo, um pregador da palavra, um homem que renunciou à sua velha vida, um homem que teve um encontro com Cristo Jesus, que renunciou luxo, que renunciou conforto, que renunciou uma vida bem estável, ele estava com um problema na sua carne. Os teólogos tentam discutir qual seria esse problema. Uns falam que ele era epilético, outros falam que ele tinha um problema na visão, falam até em malária. Mas nós não sabemos, e a palavra do Senhor diz que as coisas que não são reveladas são do Senhor. Não é para a gente se preocupar com elas. Mas Paulo tinha um problema e ele pediu por 3 vezes: Senhor, afasta de mim esse problema, tira de mim esse espinho na carne. E a resposta do Senhor não foi aquela que Paulo esperava. O Senhor disse, por isso, de muito boa vontade, o Senhor então disse: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Nós estamos procurando coisas que o Senhor não tem para nós. A graça do Senhor é tudo o que nós precisamos, o favor de Deus. Se você analisar a sua vida, você até pode querer dizer assim: olha, eu mereço mais. Não, eu e você não merecemos nada. Nós pecamos contra o Senhor, então o que nós merecemos é a morte, ser fulminados pela ira do Senhor. Mas a graça de Deus, ela não dá aquilo que nós merecemos. A graça de Deus, ela vem nos trazer privilégios, e o maior privilégio é de fazer parte do Senhor Jesus Cristo. A graça te basta. O Senhor está dizendo para Paulo: Paulo, eu não vou te curar dessa enfermidade, ou eu não vou remover esse espinho. A minha graça é a sua suficiência. E Paulo, então, talvez impactado no momento, talvez querendo alívio daquela dor, daquele problema, ele chega e muda de visão. Então ele declara: por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo, ele entende e ele muda o pensamento, ele muda a mente, ele muda valores naquele momento, porque ele entende a ministração do céu sobre a vida dele. Paulo, quando você entender que a minha graça é a suficiência da sua vida, você não vai pleitear tantas coisas, e eu não vou remover isso de você. Então Paulo entende agora: olha, eu vou me gloriar nessa minha fraqueza, nesse meu espinho. Por quê? Porque sobre mim vai repousar o poder de Cristo. Um homem de poder não é um homem que não tem problemas, é um homem que está submisso à vontade de Deus. Um homem que tem o poder é um homem que se entregou em verdade a Cristo Jesus, não é um homem que tenta benefícios próprios através do Evangelho. Um homem que está cheio de poder é um homem que morreu para si mesmo e agora vive para Cristo e por Cristo. Você já entendeu isso? A graça do Senhor é a sua suficiência. Você vive essa verdade?
As pessoas estão batendo cabeça, indo de igreja a igreja para ver qual igreja que tem a oração poderosa que vai aliviar um problema. Talvez Deus não quer aliviar o seu problema, talvez Deus quer te dar algo maior do que o alívio do problema, é você reconhecer e você obter na sua vida o poder de Deus. Paulo, ele muda a sua mente, ele muda a sua maneira e os seus valores, porque ele entende o recado direto dos céus. A graça é a minha suficiência. E ele passa a viver de maneira diferente. Olha que maravilha. Por isso, eu me contento nas fraquezas. Paulo, um homem que tinha uma função muito importante ali no império, Paulo agora, ele está se contentando com as fraquezas, com as dificuldades da vida. Paulo está falando, olha Deus, eu agora entendi o teu recado e eu quero agora me contentar naquilo que o Senhor me der. Muitas vezes as pessoas estão negociando princípios e valores bíblicos para possuírem coisas que vão perecer, ficar aqui nessa terra, sendo que nós precisamos organizar a nossa morada, e essa morada só se organiza quando passamos por Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas dizem, olha, todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. É uma estratégia maligna de Satanás. Só um caminho leva a Deus, Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. E ele continua aqui, eu me contento nas ofensas. Hoje nós vivemos um problema grande, os cristãos não aceitam ser ofendidos. Eles se tornam arrogantes, querem vingança, querem agir da mesma maneira com que foram ofendidos, e a palavra do Senhor diz, olha, eu me contento nas fraquezas e nas ofensas. Quando nós somos ofendidos, Deus é que peleja por nós. Muitas vezes nós temos que renunciar, talvez eu e você tenhamos dificuldade nisso, mas vamos buscar na palavra, vamos buscar no conhecimento de Deus, porque Deus quer assim, e quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Às vezes nós queremos justificar as nossas vidas, não, deixa que Deus peleja por você. E ele continua aqui, nas ofensas, nas dificuldades. Hoje, conforme a denominação que você frequenta, se você estiver passando um problema de saúde, um financeiro, ou seu carro não for um bom carro, diz que você está em pecado. Paulo não, ele diz, agora eu me contento porque eu conheço a palavra de Deus, a graça de Deus, eu me contento até mesmo nas dificuldades. Olha que coisa mais linda. Paulo, ele chega a se humilhar de uma tal maneira, tão profunda, que ele entende o Evangelho da Graça, ele entende o ministério e a revelação do Senhor e as dificuldades para ele. Não quer dizer que ele estava frágil na fé. E continua aqui o versículo 10, nas perseguições. Olha que coisa mais triste, quantos de vocês estão sofrendo perseguição no trabalho? Talvez alguém que esteja querendo te arruinar. Mantenha firme no Senhor, mantenha firme na palavra, busque a presença do Senhor, porque o Senhor defende a sua causa. E ele continua, eu também me contento nas angústias por causa de Cristo. Cristo foi o mais perseguido, Cristo foi o mais angustiado, Cristo foi o mais ofendido, Cristo, ele passou pela fragilidade, ele não tinha onde reclinar na sua cabeça. Cristo, ele foi humilhado por homens carnais e malignos, e ele foi para a cruz como uma ovelha para o matadouro. Olha que coisa mais linda, porque Jesus Cristo suportou a morte de cruz, porque eu e você tínhamos o ofendido pelo pecado. Diz a palavra em Romanos, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando ele subiu aquela cruz, ele não subiu para morrer por gente boa, por pessoas maravilhosas, por mim e por você, pecadores. Nós estávamos condenados eternamente a viver afastados do Senhor Deus, mas por Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Você entende esse mistério? Você entende da cruz de Cristo? Eu quero orar por você, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós entendemos aqui, quando somos fracos é que somos fortes. Quando nós nos fazemos fracos, Senhor Deus, o poder do Senhor habita em nós.
Vem, Senhor Deus, ministra no coração dessa pessoa que talvez ainda não tenha se decidido pelo Senhor, que ela possa tomar uma decisão profunda no Evangelho. Eu abençoo, Senhor Deus, Tu és o Deus que cura, que restaura, que salva, Tu és o Deus maravilhoso e nós nos submetemos à Tua vontade, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa buscar a presença do Senhor, que você possa viver Cristo Jesus. Fique com Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar,